noite, galera, beleza? Wagner Badolato aí na área. Estamos aí indo para o curso na Radial Leste. Hoje até que o trânsito não tá tão ruim, né? Ontem tava melhor, não tinha quase carro na rua, porque frio, né? Deixa as pessoas acabaram não saindo. E é isso aí. Vamos falar um pouquinho aí dos carros que eu tive, do meu primeiro carro. Meu primeiro carro foi um Fusca 1300L, ano 1976. Esse Fusca, eu peguei, era um Fusca azul. Ele tava com a placa de Pernambuco quando eu peguei ele. Só que foi o primeiro carro. Assim, você não tinha aquela experiência toda com o carro, né? Aí eu comprei numa agência, sabe aquelas agências que parecem do Jacurubu, assim, que o cara cola o para-choque de biciclete. É engraçado. Então eu peguei esse cara aí. Aí precisava emplacar o carro no Detran de São Paulo. Precisava emplacar o carro no Detran de São Paulo. E aí porque a placa tava, naquela época, sem emplacava, né? Era a placa amarela ainda. Aí o rapaz chegou e falou assim: você leva lá no Detran e não sei o que e tal, né? E beleza, eu comprei o carro, fechei, fui lá, emplaquei. No dia que eu cheguei lá, pegava aquela fila enorme, né? Aí encontrei um conhecido lá, a gente ficou conversando. Aí o cara só entrou, pegou, tirou os lacres, colocou a placa e foi embora. Ele nem olhou no meu chassi e foi embora. Aí eu trouxe o carro. Aí o cara, você emplacou? Eu falei, emplaquei, normal. Aí beleza, não falou nada pra mim. Aí eu sofri um acidente com esse carro. O cara cortou com um golzinho na minha frente. Ele cruzou a via sem olhar. Aí eu peguei ele bem no meio, né? E aí quando foi arrumar, aí veio a polícia, tudo. Quando olhou, falou assim: mas cara, esse chassi seu foi remarcado. Foi remarcado. Aí quando foi ver, o carro tava com queixa de furto. Aí o carro tava com queixa. Eu falei, não, pera aí, como assim queixa de furto? Aí eu falei, ainda bem que eu tava com as notas da agência certinha. Aí quando chegou lá, aí o cara falou: mas esse cara não trabalha mais aqui. Mas a agência responsabilizou, né? Aí ficou lá o relato do vendedor, ficou sendo procurado, porque ele vendeu um carro praticamente que estava com queixa de furto. E você vê o risco que eu corri, mas mano, e foi engraçado isso. Aí a agência me deu um Passat nessa época, porque eles tinham que me dar outro carro, né? Aí a justiça falou para ele me dar outro carro e acabou me dando um Passat. Um Passat era um 84 Panther. Nossa, aquele carro andava muito, hein? Passat vermelho, top. Eita carrão. Aí depois desse Passat eu troquei num outro Fusca. Aí já era um 78 1500, o Besorrão, carro top também, verde. Esse daí na época eu tava fazendo um trabalho na Moto Honda lá do Brasil, lá próximo da Serra Madureira. Aí depois desse Fusca eu peguei um Opala. Peguei um Opala 78. Esse Opala 78, eu falo pra você, hein? Opala 78 top. É qual? É o das bolinhas. É o bege? Era o Commodore 78, esse daí. E aí ele era bege. Era o bege. O Opala tinha um monte, né? Esse foi o primeiro, 78 bege, lindo. E aí esse Opala, até que eu ensinei. Na época eu comecei a namorar com a sua mãe. Com esse Opala. Tava com esse Opala aí. Tá o bege, não é? É o bege. Tem até a foto dela. Tem a foto dele. Tem as fotos dele. E aí ensinei muita gente a dirigir. Mano, ensinar a dirigir no Opala, hein, lá no Parque do Carmo. E aí depois desse Opala, aí eu peguei uma Kombi azul. Aí depois peguei uma Kombi branca. Aí depois eu peguei um outro Fusca, o Fusca branco. Aí do Fusca branco peguei um Golzinho a ar 81. Aí depois desse Gol peguei um Golzinho. Foi outra Kombi, a Kombi bege. Aí
depois foi o Passat. O Passat marrom que ficou pouco tempo, que estava até perdido. Eu tô com o documento dele. Esse Passat começou a dar uns problemas. O cara pediu ele pra continuar pagando. Aí eu passei pra ele. Aí ele acabou não pagando o carro e sumiu com o carro. Isso aí tá perdido também. Eu tive que quitar o carro depois pra limpar meu nome. Aí depois eu peguei um outro golzinho. Um golzinho bege também, bom. Depois o Corcel 2 LDO. Eita, carro bom, gostoso de dirigir. Depois peguei outro Opala. Aí o outro foi o Opala branco. Aí do Opala branco peguei um outro bege de novo. Mas peguei um Special 74. Isso daí tava lindo também esse carro. 4 portas, nossa, coisa mais linda aquele carro. Aí depois esse eu negociei de novo também. Aí eu peguei a Paraty. Não, peguei um Escort antes. Peguei um Escort R3. Aí do Escort, que tava rasgado embaixo lá. Aí eu fui negociar com o cara porque eu não gostei do carro. Aí troquei numa Paraty. Uma Paraty 86 também boa, aquela Paraty azul. Foi na agência que você foi trocar? Tudo agência. Qual agência, você lembra? Ah, é várias aqui em São Miguel, a maioria da São Miguel. Aí esse da Paraty, você tem uma ideia que essa Paraty que eu falei, que aqui na época não tinha, era 80 km por hora aqui a radial. Vixe, eu andava aqui a 100, 100 e pouco aqui, rachando aqui. Já em 15 minutos no centro, rapidinho. Aí da Paraty eu peguei o Cadete. Aí já começou com outro nível de carro, né? Até aquele Cadete Light 94. Aí tinha um aninho só de uso. Aí depois peguei o Corsinha 96. Aí peguei o Corsa. Aí tinha... Quando eu fui pegar esse Corsa, ele tava com o Uno, que eu gostei pra caramba do Uno, porque o Uno andava muito. Aí ele tava com esse Uno. Aí tinha o Corsa. E o Corsa achei xoxo. Aí ele tava... O Corsa era o EFI que ele tava. E aí eu falei, cara, não gostei, achei esse... Aí ele falou, cara, eu tenho o MPFI, que aí o EFI é um bico só. Aí ele tava com o MPFI 4 portas. Aí eu gostei desse Corsa. E ele tinha um Monza também nessa época. E aí aí eu gostei do Monza. Eu ia ficar com o Monza, só que o Monza tava com um negócio, o teto tava estranho dele, tinha sido reformado. Eu falei, não quero esse carro não. Aí eu acabei ficando com esse Corsa MPFI. Também carro super econômico, super econômico. Engraçado que eu peguei, fui viajar com ele e fiquei na estrada. Carro com 1 ano de... Aí eu cheguei e falei, mano, o que tá acontecendo com esse carro? Aí o que aconteceu? Queimou o fusível da ventoinha. Aí ele não disparou a ventoinha. Aí ele superaqueceu na estrada. Aí sorte que ele tem a válvula na tampa. E aí vazou a água a pressão pela válvula, né? Aí eu tive que comprar uma tampa, que foi caro na estrada. Foi tipo 10 vezes o valor normal. E o cara, válvula tem uma... Eu falei, não é, cara, é fusível, pode ver. Aí quando eu olhou lá, era fusível. Aí ele trocou o fusível pra mim na estrada. O cara cobrou uma fortuna. Aí eu vim com o carrinho. Aí tem o Felipe Bebê nesse carro aí. No Corsinha, lembra que você tava chorando lá no Corsa lá? Mano, eu lembro desse dia como... Mano, os caras me esqueceu dentro do carro. Ninguém esqueceu você dentro do carro. A gente tava catando os negócios, você entrou no carro. E aí fecharam a porta com você lá. Acho que foi a Jennifer, se eu não me engano, que fechou você lá. Dentro do... Aí quando eu fui Felipe, aí eu fui lá e peguei você. Bateram até foto com você ainda. Não sei que foi sua mãe que bateu essa foto. Aí depois desse Corsa, eu acho que foi um Monza Classic. Acho que pegou um... Cara, eu tive um Monza Classic. Vou falar um pouco desse carro. Eu tive um Monza Classic 88, 2 portas. Só que ele era manual. Eu tava fazendo uma pesquisa. Cara, se eu entendesse esse carro nessa época, mas carro você tinha o tipo pegar pra rodar. Esse Monza Classic era um azul, mas um azul lindo, cara. E eu peguei ele de um senhorzinho. E aí eu tava vendo outros Classics. Tinha um colega meu que tinha um igual, mas era preto. Só que o dele era automático. Aí ele falou, mas carro Classic manual, não sei o que. Aí ele falou, pô, é difícil achar. E eu nem me atentei a isso. Depois eu pesquisei um pouco. O Classic, que saiu 2 portas, o 88 principalmente, ele saiu todos automáticos. Porque ele foi feito por deficiente, porque a porta dele era maior, era bem maior, né?
Então para o deficiente entrar era mais fácil, né? E esse que eu tinha, que eu tava, ele foi uma série especial que saiu com câmbio manual, que são poucos que saiu com câmbio manual. Se eu tivesse que esse carro hoje, ia mandar uma fortuna. Mas o carro era muito confortável, eu gostava demais. Aí na época eu tava com uma banca de jornal, aí sofri um roubo lá e eu tinha que pagar as cotas das revistas ali na época, né? E aí eu tava sem dinheiro e acabei vendendo ele. Na época ele valia uns 8, 9 mil, eu acabei vendendo ele por 5 mil só pra pagar as dívidas pra não perder o comércio na época. É sacrifício que quem é comerciante sabe que às vezes a gente tem que fazer, né? Posso fazer uma pergunta? Mas eu me arrependi depois. Ai. De todos os carros que você já dirigiu, de todos, tentei que recordar lá do passado, desde os primeiros. Desde os primórdios. Desde os até primórdios. Hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Qual que é o carro que se você pudesse ter pra colecionar, por exemplo, você tem lá sua casinha confortável, você tem seu carro do dia a dia, pode ser uma T-Cross, e você tem esse segundo carro só pra você andar de final de semana, só pra você Poderia ir ser pra mais praia. Não, agora é só um. Tem que escolher de todos, Dos desde meus o ou que primeiro. meu pai teve? Porque meu pai, Qualquer um. Ó, eu. Não, mas que você tem andado, você tem que explicar o porquê. Não, eu andei. Desse carro mais antigo, um carro super confortável. Ó, eu gostei de tudo. Eu gostava do Monza, eu gostava do Passat, gostei da Paraty, o Escort, também o Corcel 2. Nossa, o Corcel 2, além de ser grande, espaçoso e confortável, ele é econômico demais aquele carro. E tem uma estabilidade assim fenomenal. Eu não sei, mano, o carro quadradão com aquela estabilidade. Eu não sei se é porque eu tive muito Opala depois que eu peguei o Corcel 2. Só que o meu também era um dos top, era o LDO, né? Ele tinha uma estabilidade, cara, um conforto, e o carro era muito econômico assim, em relação pra época, né? E o Opala, tipo, rabiava, você tinha que saber fazer as curvas com ele, senão eu já entrava sempre adiantado, porque sempre escorregava um pouco. Porque eu sempre andei meio rápido naquela época, né? Mas assim, se fosse um dos que eu já tive, eu gostei muito do Jeep Williams 57. Esse Jeep é o apartamento que a gente tem hoje, né? Que na época eu vendi ele. Top também, 4x4, motor 6 cilindros da Williams mesmo. Cara, esse carro hoje deve estar valendo uma fortuna. E o Monza, esse Monza Classic, cara, foi um carro top assim que eu tive. Entre os Opalas, as Kombis, o Passat Escort, Fiat 147, aquele lá foi. O Renault RT19, aquele lá também era bom, aquele carro lá, hein? Aquele carrinho lá. Entre todos esses, o Prisma e tal. Eu falo pra você, tem um carro que é da minha memória, da minha infância, que meu pai teve muitos carros também. Meu pai teve Dodge, teve Corcel 1, o Corcelzinho bigodinho. O que tá acontecendo aí? Tem Opala. Aí um que ele teve assim, que marcou muito na minha infância, foi um Galaxy 1968, que é o do ano que eu nasci, né? Um azul que a gente hoje chama de azul calcinha, mas não sei a cor dele certinho, aquele azul bem clarinha. Acho que eu vi um Galaxy desse, não sei na onde. Então, é lá uma na fortuna esse carro hoje. Badola. É uma fortuna, é um carro que eu teria muita vontade, assim, se eu tivesse dinheiro para ter. Eu sei que é um carro caro, deve estar em torno de 300, mas por que você escolheria o Galaxy? Porque o Galaxy marcou minha infância. O Galaxy é onde meu pai levou pra praia. A primeira vez que fui pra praia foi com um Galaxy desse daí. Ia todos meus irmãos, a gente ia tudo sentado no banco de trás. Cara, muito confortável. Era o 2 portas ou os 4 portas? 4 portas, Galaxy 4 portas. E era o 500 ou o Landau? Aqui no Brasil acho que não tem, acho que só nos Estados Unidos que tem 2 portas. Mas tem uns importados. É os importados, mas é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil era 4 portas. Mas era o Galaxy 500. Que ano que era? 69? Era 1968. Com dois farolzinhos redondinhos na frente, você lembra? Aquele que eu andei era do Badola, era 60 e pouco aquele lá também. 69, eu acho. Aquele lá é daquele modelo do Badola. Só que o seu lanternão grandão atrás é uma cortadinha. Porque tinha uma lanterna pequena, só de metade, e tinha uma grandona. Meu pai é aquela grandona, que era o Galaxy 500.
E depois desse Galaxy, meu pai teve um LTD Landau, cor pérola. Aí era mais novo esse daí. Não, a lanterna dele de trás parecia da Renegade. Então é o Galaxy 500 esse. Eu lembro que tinha o 500, tinha o LTD Landau, aí tinha o meu pai teve um Landau depois desse daí, né? Mas o Landau era top, era todo luxuoso, um monte de coisa que tinha no carro lá. Que era carro de magnata na época, né? E era carro de patrão mesmo. Mas eu falo pra você, o que marcou foi o 68, o 68 azul. Cara, se um dia eu tiver dinheiro e tiver dinheiro pra comprar um carro desse, que for 500 pila, se eu tivesse meio milhão pra jogar fora, tipo assim, os caras falam, você tem que pagar pra você comprar um carro. Cara, eu acho que eu compraria um carro desse, entendeu? Se um dia Deus proporcionar isso na minha vida, é um sonho. Eu sempre quis ter, desde de pequeno, na minha adolescência, sempre quis ter. Mas uma pergunta, porque às vezes marca, o carro ele marca você. O que foi que marcou pra você? Foi o conforto, o ronco? Na época desse carro, assim, meu pai ainda tava meu pai era policial civil, tava no lugar. Era uma época boa, era uma época que a gente tava estabilizado financeiramente, né? Então era uma época que marcou, porque tinha as festas de final de ano que meu pai fazia aqueles presentes, colocava tudo na árvore de Natal, né? Era o jeito. E assim, Páscoa, escondia os ovos de Páscoa. Era uma época que minha família era muito unida, então é coisa que marca a nossa infância, né? Aquela reunião de família. Escondia os ovos de Páscoa? Naquela época é assim, porque chegava na Páscoa e tinha que achar no outro dia. Meu pai chegava, escondia os ovos e tinha que achar no outro dia, entendeu? Que falava que era o coelhinho que escondia. Então, era coisa que marcou. Tinha Papai Noel, você acreditava, era criança, né? Então, tinha esses valores que hoje praticamente não tem, né? Tinha esses valores. Então, foi uma fase da minha infância que marcou muito. E era o carro que meu pai tinha. Meu pai não tinha só esse carro, meu pai tinha um Corcel branco também, 2 portas. Ele tinha um Chevetinho também nessa época. Tinha um Chevetinho também. Então foram coisas que marcou muito na minha infância. Assim, o Chevette era lançamento na época também. E aí, mas eu gostava do Galaxy. Nossa, como eu gostava do Galaxy. E é isso aí, cara. É coisa assim, se um dia eu pudesse, assim, é um carro que eu gostaria de ter. Um carro de sonhos, assim, né? Beleza? Pessoal, Deus abençoe. Uma ótima noite abençoada, dia, semana, mês aí pra vocês aí. Que esse ano aí vocês realizem todos os seus objetivos com sucesso, independente do ano que vocês assistirem. Que vocês sejam vitoriosos nas suas conquistas. E até o próximo vídeo do canal. Quem puder se inscreva aí, ok? Para ajudar o canal, deixa o likezinho. E é isso aí. E até mais. Terminou? Ainda não? Pessoal, se possível, se estiver assistindo esse vídeo e se foi até o final, puderem ver lá o canal do Aspira Badolato. A gente está com um projetinho novo lá, um projeto do Ômega, o Ômega que eu tenho ali. E a gente está para restaurar esse carro aí. E lá acompanhando vídeo a vídeo aí, é o canal da Aspirinha, do meu filho. E aí vocês puderem se inscrever para dar uma colaboração, assistir uns videozinhos lá, e ficarei muito grato. Tchau, até mais, até o próximo vídeo do canal aí.